Hoje nós vamos falar sobre família, todos nós temos família, e filhos. E o nosso convidado central de hoje, ele é coordenador de cinco paróquias, coordenador de 5 municípios: Santo Amaro, Leoberto Leal, Anitápolis, Angelina e Santo Amaro da Imperatriz. Ele está concluindo um livro muito bacana, um livro que vai falar sobre exorcismo. É um padre para frente, 5 anos de padre, mas a gente percebe que é um padre com muita bagagem, com muita experiência, e um padre que tem, assim, sede de ajudar as pessoas, ajudar a família, levar tudo aquilo que o Papa Francisco vem colocando para, principalmente para os católicos. Quero dar boas-vindas ao meu querido padre Pedro Paulo Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado, Tadeu. Está tudo bem? Tudo ótimo. Fez uma boa viagem? Boa viagem. Uma alegria muito grande estar aqui novamente com você e com todos os convidados e estarmos juntos nesse momento, né, com todos aqueles que nos acompanham. Muito bem, muito bem. Então vamos iniciando a nossa mesa redonda. Queremos inicialmente agradecer a presença do nosso presidente da Associação dos Obreiros da Ponte de Baruim, Dr. Valdir Vitória. É sempre um privilégio em recebê-lo. Por favor, cumprimente o Padre Pedro e faça a sua pergunta. Senhoras e senhores telespectadores, aos meus colegas, amigos da mesa, um prazer imenso em revê-los. Padre Pedro, um prazer conhecê-lo. Espero que você tenha sucesso nas respostas. Amigo Tadeu, obrigado pela oportunidade. Padre, nas escolas não se respeitam mais os professores, como antigamente. O senhor acha que os pedagogos de hoje não estão fazendo o aplicado que deveria ser feito, como antigamente nós tínhamos os professores, nós respeitávamos os professores. Hoje a gente não vê essa qualidade dos professores para com os alunos. Você acha que tem alguma indiferença nesse aspecto? Qual é o número da pergunta? Número 15. 15, ok. Então, quando Tadeu me convidou, né, para esse momento, e procurei durante toda a semana pensar também sobre as diversas instâncias da família, e então fiz algumas anotações, por isso que vou, para não esquecer de completar sempre cada questão, né, que vocês forem colocando. Em relação à sua pergunta, a igreja ela tem como princípio de que o dever de educar os filhos é dos pais. Então, se não vai bem hoje o sistema educacional, é um sintoma de que a família não vai bem, porque tudo começa em casa. E ser professor hoje é um desafio, é lutar contra todo um sistema social que tem trabalhado contra valores, contra os princípios, e ser professor não é fácil. Vejo 2 coisas como essenciais que podem ajudar no ensino hoje. Primeiramente, a questão da profundidade. Muitas crianças e jovens, durante o processo escolar, eles acabam perdendo a fé. Muitos sistemas de ensino tentam contrapor a fé à ciência, fazendo afirmações que são meias verdades, e sem falar, muitas vezes, mitos que vão se criando em torno de certos acontecimentos, né? Cito, por exemplo, questão cruzadas, Inquisição, que muitas vezes hoje falta literatura séria, compreensão de uma leitura atual nesse sentido, para que possa se tratar assuntos com profundidade, né, no âmbito escolar. E uma segunda questão importante é a questão da humanidade. Há muitas crianças e jovens que chegam às escolas quebrados e que no professor eles encontrarão um contraponto, né, que muitas vezes não tem em casa. E que neste professor, muitas vezes, vão encontrar aquela ajuda que necessitam para dar a volta por cima. Por isso, eu acho um grande desafio ser professor hoje, e a educação tem uma grande contribuição. Embaixador da Paz, mestre Arcanjo Espíndola, o homem conhece mais de 56 países. Obrigado pela sua vinda, sempre prazer em recebê-lo.
por favor, cumprimente o pároco da paróquia São Sebastião, em Anitápolis, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os parceiros da mesa. Tadeu Soares, Padre Pedro Paulo, é uma grande honra o senhor estar entre nós, representando um grande trabalho. Mas eu queria perguntar sobre a pergunta número 1. O que diz a Bíblia sobre ser um bom pai e ser uma boa mãe? Irmão, o tema da família, relacionamentos, paternidade, maternidade, ele perpassa toda a Bíblia, né? Do início ao fim, nós vemos esse tema sendo trabalhado. A Bíblia inicia falando sobre o casamento de Adão e Eva e termina falando sobre o casamento de Deus e a humanidade, no livro do Apocalipse, né? Então, poderíamos dizer que a Bíblia é um grande manual para a família. E se nós olharmos para a forma como Deus Pai age, como Maria, mãe de Jesus, age, nós teremos sempre diante de nós grandes modelos, né, para sermos bons pais, boas mães. Sexta-feira, a última sexta-feira, o Papa Francisco presenteou o mundo com um texto muito precioso chamado Alegria do Amor. Um texto onde ele reúne todo aquele trabalho que os bispos do mundo inteiro trataram, né, de refletir sobre a família. Então, uma exortação apostólica. Para mostrar assim o quanto a palavra de Deus é perpassada todo por esse tema e é um grande manual para nós, né? E como a igreja também, nesse tempo, ela está preocupada com a família e procura ajudar, né, da melhor forma. A família como Deus pensou, né? E por isso a igreja não tem medo de entrar em discussões, debates e lutar pela família. A família precisa de toda uma atenção, um carinho especial. Queremos também agradecer a presença da nossa renomada jornalista Miriele Cardoso. Obrigado por você estar junto conosco. Cumprimento do Padre Pedro Paulo Alexandre e faça a sua pergunta, por favor. Não esqueça do número da pergunta. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Padre. Boa tarde a todos. A minha pergunta é de número 18. Quais as principais causas de divórcio? Bem, uma boa pergunta. E hoje, em nosso tempo, existe muita dificuldade de se tomar decisões definitivas. Quando alguém toma a decisão de abraçar o matrimônio, está tomando a decisão definitiva. Então, existe muito esta cultura do momentâneo, do provisório, do curtir o momento, né? E se um casamento ele não tem Deus por fundamento, ele não vai longe, não dura. Ficará só na festa. E ninguém neste mundo pode nos completar plenamente. Só nos fará plenamente feliz Deus, né? Só Deus ninguém é Deus para conseguir realmente fazer plenamente, né, alguém feliz. E entender isso é algo importante e nos ajuda muito, porque tira um peso de nós, né, de alguém ter que nos completar, nos preencher plenamente. Todos nós temos limites, falhamos e nós estamos neste mundo para preparar o nosso céu. Então, o matrimônio é uma forma bonita, né, que Deus inventou da gente fazer esta caminhada juntos em direção ao céu. E amor é sinônimo de sacrifício, doação, entrega. E o nosso mundo, a nossa sociedade não ensina isso, né? Às vezes se mostra como amor sendo simplesmente um sentimento, algo assim. E por isso que a fé pode nos ajudar muito a redescobrir verdadeiramente o que é o amor. Em nosso tempo, se distorceu muito a sexualidade, né, que para muitas pessoas é um parque de diversões, onde tudo pode, onde cada um se preocupa apenas com o seu prazer, onde o outro acaba sendo usado e em seguida descartado, né? Então, fica-se muito algo do momento. Acredito que a maior dificuldade que se tem nesse sentido, que gera separações, rompimentos familiares, é a cultura que a gente está, né, do provisório, que precisamos redescobrir
a importância de decisões definitivas, decisões duradouras, né? No amor que é total e que perdura. Né? Queremos também agradecer a presença do nosso cantor e compositor, que deu um show na abertura, essa bela canção, Ave Maria. Parabéns, Almiro Reis, obrigado. Cumprimente o coordenador das paróquias de São Bonifácio, Leoberto Leal, Santo Amaro, Angelina e Anitápolis, o padre Pedro Paulo Alexandre, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhores telespectadores, aqui presentes, senhoras e senhores, padre Pedro Paulo, né? Obrigado, irmão. Hoje aconteceram muitos sinais, eu andei ali no centro da cidade, eu passei pela casa do arcebispo, nunca tinha visto lá a sede dos jesuítas, né? E parece que o Papa é o primeiro Papa que é jesuíta, oriundo do jesuíta. Depois, outro sinal, eu fui na clínica São Sebastião, pegar um exame para minha esposa, e lá tem a capela de São Sebastião, né? Uma capela muito bonita. E hoje estou aqui também, né? Sobre as honras de São Sebastião. A minha pergunta é a número 20, sobre o nosso Papa Francisco, se ele é só um Papa ou é um ídolo, um mito na igreja, já pode ser considerado excepcional. Papa para nós é um ponto de referência, um ponto de unidade, né? E ele tem a missão de Pedro, né? De confirmar os irmãos na fé e nos ajudar nesse tempo difícil, turbulento que vivemos, realmente a guardar a fé apostólica, né? A não buscarmos estratégias, nos deixarmos levarmos por modas, mas a ficarmos realmente com a verdade, né? Então, o Papa Francisco para nós assim tem sido um grande homem e que tem nos animado, né, a buscar realmente, a redescobrir coisas que muitas vezes estavam sendo esquecidas, mas ele, com o seu testemunho, com o seu exemplo, nos ajuda a viver isso ainda com mais intensidade, né? Então, é um grande homem para o nosso tempo, não só para a igreja, mas assim, acredito que para o mundo, né? Atos dele assim que poderíamos pensar não seriam possíveis sem a ajuda dele. Todo o trabalho que ele tem feito pela paz, né, e tudo isso. Então ele consegue reunir inimigos, consegue colocar esses juntos, rezarem e trabalharem por objetivos comuns, né? Então, uma grande contribuição para o nosso tempo. Queremos também agradecer a presença da Mega Puff Design, uma empresa gigante do nosso estado, o empresário, formação em design, Dr. Sandro Andrade Maciel, obrigado pela sua vinda. Eu estava com saudade da sua intelectualidade. Cumprimente o padre Pedro e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Eu que agradeço novamente pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês todos, amigos da mesa e os convidados também. Aí ao o padre Pedro Paulo, eu tenho a pergunta número 11, referente à violência, né? O senhor acha que as leis de proteção ao menor e à mulher têm contribuído para a diminuição da violência familiar? A violência ela é algo inadmissível em todas as instâncias e se nós somos coniventes com a violência, nós estaremos caminhando na direção da destruição. E nós criamos a sociedade de amanhã. E a violência hoje está entrando como algo normal, tanto na literatura como no cinema, né? É chocante. Tempos atrás a gente saía como capa de revistas um filme que estava ultrapassando todas as bilheterias, inclusive A Paixão de Cristo, que foi um filme assim que foi um fenômeno, né? Um filme chamado 50 Tons de Cinza, aonde o filme induzia as pessoas que uma pessoa doente, desequilibrada,
quer viver um relacionamento agressivo, vive um relacionamento de uma forma agressiva, como se isso fosse algo bom, moderno, diferente, né? E foi um fenômeno, né? Esse filme, a literatura que está em torno desse filme, para mostrar assim como aquilo que era estranho, inconcebível, hoje está sendo colocado como algo bonito, moderno, né? Contemporâneo. E uma pessoa madura, com consciência sadia, não consegue comprar essas ideias, né? Por isso que lutar contra a violência em todas as instâncias é algo importante, né? Principalmente nesses meios que muitas vezes têm grande alcance e que repercutem e acabam fazendo grandes danos. Queremos também agradecer a presença da Helenice, né? Helenice, ela é a coordenadora, é o braço direito do renomado jurista, Dr. Regis Cansado. Obrigado, doutora Helenice, pela sua vinda, é um prazer em recebê-la. Cumprimente o padre Pedro Paulo Alexandre e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, padre Pedro Paulo Alexandre, isso mesmo? Isso. E boa tarde a todos vocês, boa tarde, Tadeu. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Como deve o cristão lidar com a exterialidade? Qual é o nome da pergunta? Número 6. Ok, obrigado. Então, pergunta interessante e complexa, né? Ter filhos é um dom que se recebe, não é um direito. E alguns não têm o dom da paternidade e da maternidade física. Mas todos somos chamados à paternidade e à maternidade, né? E a gente pode exercer isso espiritualmente, né? Há muitas pessoas, por exemplo, que não são casadas, mas que exercem toda uma paternidade, uma maternidade e geram vida, né? Por exemplo, eu não sou casado, mas também não sou solteiro, né? Não estou assim, solto no mundo. Vivo o celibato e vivo essa realidade bonita e frutuosa da paternidade espiritual. Isso é uma graça muito grande. Não vale tudo para ter um filho. Não é correto correr atrás de alguns recursos, como, por exemplo, a fecundação in vitro. Um filho não se produz em laboratório. Deve ser fruto do amor de um casal. Então, é muito importante, nessa questão, a confiança em Deus. Quem sabe, Deus tem um propósito diferente, né, para alguém que está nessa situação. Quem sabe existe uma criança esperando para que você acolha em uma adoção. Não sendo possível, abraçar a cruz também é uma forma bonita e frutuosa de amar também, né? Então nós vamos continuando com o show da tarde, a maior audiência da TV catarinense. E agora chegou a vez então da Sandrinha, apresentadora mais premiada do nosso estado. Cumprimente a galera, o padre Pedro, e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, antes eu gostaria de agradecer e reforçar o convite, que eu tenho certeza que na sua fala o embaixador da paz vai convidar. Eu convido a todos vocês aqui da mesa redonda e os telespectadores para estarem conosco no segundo encontro dos embaixadores da paz na Prefeitura Municipal de Palhoça, na Câmara dos Vereadores de Palhoça, que fica próximo à Prefeitura, para estarem conosco. Eu serei uma das homenageadas, lá terão várias pessoas que serão agraciadas com o título de embaixador da paz. Eu agradeço ao embaixador que nos fez o convite, então vocês são nossos convidados. Padre, que programa bom, que bom ouvi-lo. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos idosos. Como que nós deveríamos tratar os nossos idosos? Qual é o número, Sandrinha? O número aí? Pergunta número 9. Então, gostaria de fazer referência a um breve texto bíblico que encontramos em Eclesiástico 3,14, onde diz assim: Filho, ampara a velhice do teu pai, e não lhes cause desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, se tolerante com ele, não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Ajuda prestada a teu pai não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados e contada como justiça para ti.
Então, este amparo, este cuidado para com os nossos pais, né, com as pessoas idosas é algo importante. E isso é algo assim que tem me chamado muita atenção no Papa Francisco. Todos os lugares que ele tem ido, geralmente ele centra a atenção em dois focos: à juventude, né, e aos idosos. Não é possível deixar à margem os nossos idosos com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com toda a contribuição que eles têm dado, né? Então, preciso nossa atenção, do nosso carinho. Esse texto que eu li é um comentário ao 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe, e nesta parte final ele fala sobre essa atenção dada aos idosos. Então, é algo essencial, muito importante. Temos a aprender muito com os nossos idosos. Queremos também agradecer a presença do nosso internacional, Raul Seixas. Obrigado pela sua vinda. É sempre uma honraria recebê-lo. Cumprimente o Padre Pedro, faça a sua pergunta e não esqueça de dizer o númerozinho da pergunta, tá, querido? Número 3. Boa tarde a todos, boa tarde os de casa, boa tarde os amigos da mesa, boa tarde Tadeu, boa tarde Pedro Paulo Alexandre, Padre Pedro Paulo Alexandre. A pergunta é sobre controle de natalidade. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, é uma boa pergunta, né? A igreja, inspirada na palavra de Deus, não concorda com o controle de natalidade. Isso de impor, de haver uma imposição externa de controle sobre o número de filhos que o casal deve ou não ter, a igreja não concorda. A igreja é a favor da vida, né? Por isso a igreja não fala de controle de natalidade, a igreja fala de planejamento familiar responsável, que é algo diferente. Né? Por quê? Porque no matrimônio a abertura à vida é algo essencial. E o ventre da mulher é um santuário de onde brota a vida. Isto é algo muito bonito. Nós temos uma grande missão de sermos cooperadores de Deus, geradores de vida, povoarmos o céu. E ter filho é uma bênção. E hoje, quando alguém chega e diz assim, olha, nós vamos ter um filho, as pessoas dizem, mas o que aconteceu? Não se cuidaram? Como se fosse assim uma má notícia, né? É como se fosse uma tragédia, né? E isso não é correto, né? É como se fosse um castigo, uma desgraça. E ter filhos é uma bênção. O ventre deve ser uma fonte de bênção e não um túmulo. E o que acontece hoje é que muitos métodos anticoncepcionais são claramente abortivos. É só olhar as bulas. Existem milhares de abortos ocultos acontecendo, a sociedade não sabe ou fica indiferente a isso, né? Eu sei que esta entrevista vai estar sendo gravada. Depois alguns podem também retomar e conferir, né, alguns textos. Por exemplo, existe um texto na internet, no site Zenit, chamado Anticoncepcional, um veneno para a mulher, que mostra as consequências que os anticoncepcionais hoje, que na verdade não são anticoncepcionais, eles têm um efeito claramente abortivo, né? Então essa matéria é interessante. Um vídeo na internet chamado Abortos Ocultos, que coloca toda essa situação que está acontecendo no nosso tempo. Uma página no Face chamada Vítimas dos Anticoncepcionais, né? Então, a igreja, ela olha com muita preocupação esta realidade e propõe e defende o uso de métodos naturais. Deus ele não criou a gente com defeito de fabricação, né? Que no século XX então iríamos descobrir métodos, pílulas para corrigir um problema que Deus, sei lá, teria criado as pessoas com um defeito, né? Não é verdade. Existem métodos naturais que podem ajudar no planejamento familiar. Existem uma diversidade de métodos naturais. Um dos mais conhecidos é o método Billings, tem mais de 50 anos de vigência, é um método natural, saudável e é mais eficaz que qualquer pílula que possa existir. Mas é quase totalmente desconhecido. O mercado não quer que seja conhecido porque é algo saudável, gratuito, né? Não há um interesse nesse sentido
das organizações que se tornem conhecidas, porque existe todo um comércio, ganhos, né, em torno no mercado nesse sentido com os métodos que se tem, né? Mas esses textos eles podem ajudar muito a gente de repente a perceber toda uma realidade que está acontecendo triste, né? De abortos ocultos, muitas vezes um desconhecimento grande nesta área. E a igreja tem muito a nos ensinar nesse sentido, né? Cada norma, orientação da igreja, ela não é algo assim superficial, ingênuo. A igreja tem base, fundamento, estudos para cada uma dessas realidades, né? Então, a igreja não trata da realidade do controle de natalidade. Isso não é, para nós, não é aceito. A igreja fala de planejamento familiar responsável. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jurista, especialista no direito trabalhista, DPVAT e também direito do consumidor. A última mesa foi realizada com ele aqui na Prime TV. Dr. Regis, obrigado pela sua vinda. Cumprimente os pares, cumprimente o Pedro Paulo e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, convidados. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Padre Pedro Paulo, Alexandre, né? Eu gostaria de saber, minha pergunta é 23. O senhor está escrevendo um livro sobre exorcismo. Gostaria de saber o objetivo desse livro e qual vai ser o público-alvo que o senhor quer. Então, eu ano passado tive realizando alguns cursos, né? Um de parapsicologia em São Paulo, um outro curso de exorcismo em Roma, por ser uma necessidade importante no nosso tempo. Muitas pessoas procuram ajuda, esclarecimento, informações nesta área e nem sempre encontram, né? E meu livro ele vai procurar fazer esta ponte hoje com a ciência. Existem muitos casos que não entram, né, não se encaixam dentro daquilo que a medicina, a psiquiatria trata e precisa realmente de uma ajuda, um acompanhamento, né, espiritual, né? Às vezes esse processo acontece de duas formas, com um profissional também da medicina e com a ajuda de um padre, né? Esse tema, esse livro tem muito a ver com o que nós estamos tratando hoje, com a família. Porque hoje os exorcistas eles são quase unânimes em dizer que o alvo principal do demônio é a destruição da família. E a verdade, e isso é verdade, porque nunca se lutou tanto contra a família como hoje. Existem partidos que querem de todas as formas incutir nas escolas posições comunistas, ideologias militantes que estão surgindo, todas as situações que têm se levantado e são situações sérias assim de combate contra a família. E isso que estamos vivendo é algo preocupante. São brechas que o mal encontra muitas vezes para lançar raízes de destruição, né? Então, a família é alvo e a gente precisa também estar a par dessas realidades para que a família possa ser cuidada e preservada dessas situações. Agora chegou a vez do nosso ex-deputado federal, pilar central da Igreja Quadrangular do nosso país, pastor Reinaldo Santos e Silva. Obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-lo. Cumprimente os padres, cumprimente o Padre Pedro, Paulo, Alexandre, faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, Padre Pedro, boa tarde a todos os telespectadores, os colegas aqui da mesa. Eu seria a pergunta número 24. O padre tem, assim, como um ministério com a juventude, creio. E talvez eu saia fora um pouco da linha aqui. Mas como é que o senhor passa para a juventude católica a questão da vocação para o sacerdócio e como é que o senhor passa para eles o seu posicionamento quanto ao celibato? Então, a juventude hoje é algo que a igreja tem olhado com muita atenção, com muito carinho, né? E muitos jovens, por estarem tendo experiência
muito próxima da igreja, com o tempo se sentem chamados. Foi o que aconteceu comigo também, né? Participando da comunidade, da vida da igreja, a gente sente no nosso interior Jesus nos chamando a viver uma entrega mais intensa, mais profunda, uma entrega total, né? Pela causa do reino, né? Aquilo que Mateus, no capítulo 19, fala, né? Aqueles que abrem mão, né, do casamento por causa do reino, né? Então, o celibato é um dom, uma graça que Deus concede a alguns, né? Não vejo o celibato como um peso, como algo difícil. Eu vejo realmente como um dom precioso e que me faz viver muito intensamente esta vocação, né? O celibato é algo também que a castidade nesse sentido, né? Esse tempo de preparação para o casamento é algo também que a gente procura partilhar com os jovens, porque essa preparação e esse tempo de guardar-se por amor, né, um ao outro até o casamento é algo importante, né? Então, depois há aqueles que, então, dando um sim definitivo, vivem isto por toda a vida, né? Mas acredito que a vivência, a participação na comunidade, o testemunho também, isso sempre chama muita atenção e gera curiosidade nos jovens, de querer conhecer um pouco mais de perto sobre esta vocação. E depois Deus confirma também esse chamado através de muitos sinais. Queremos agradecer o carinho desse renomado homem da segurança, do social, da saúde, Dr. Valmor Matei, é sempre um privilégio recebê-lo. Por favor, cumprimente o Padre Pedro Paulo Alexandre. Faça a sua pergunta e não esqueça de dizer o número da perguntinha, por favor. Seja bem-vindo. A pergunta 15, ela fala que a escola do meu tempo, há 65 anos atrás, era melhor. Não, não era melhor. Era o que vivíamos no momento. Só que nossos pais, eles eram mais criteriosos, mais exigentes, mais qualidade. O pai de hoje, ele converte o filho em troca de um celular e joga a responsabilidade para o pastor, para o padre, para a igreja, para a escola. Agora, se achar que a pedagogia aplicada hoje está errada, não está. Nós temos grandes pedagogos que estão aí até fazendo pós-graduação. Mas Francisco está dando o exemplo da boa escola, do bom aluno. Ô padre, o senhor tão jovem, os pais não estão errados na aplicação da matéria curricular Educação do Lar ao Filho? Então, essa pergunta já foi respondida, né? Mas eu aproveito para acrescentar. Então, assim, além de, na escola, de ter toda essa questão de uma profundidade, levar realmente a um conhecimento profundo, bases sólidas, enfim, além disso ser essencial, toda a questão da humanidade, ter professores realmente que acolham esses filhos, a situação que eles se encontram, que vão poder ajudar realmente a ter um referencial, talvez que não encontraram em casa, né? Eu acredito assim que aquilo que a igreja sempre ensinou, se algo não vai bem, é porque algo não vai bem na escola, é porque algo não está bem em casa. Então, a escola também não vai poder fazer milagres nesse sentido. Então, os pais estarem presentes, atuantes, próximos dos seus filhos, fará toda a diferença, né? Mesmo que depois eles talvez não tenham, sei lá, o melhor ensino, melhores condições para ter realmente um bom sistema de educação, a base e a vivência, a experiência que eles têm em casa, essa vai ficar, né? Então, convicção pessoal, a mudança não vem por sistemas e nem por partidos. A mudança vem a partir de dentro. Se o coração das pessoas não mudar, pode mudar partido, pode mudar bandeira, pode mudar sistemas. A história mostrou que sistemas não resolvem. Tivemos sistemas de direita, extrema direita, a extrema esquerda, e está como está, né? Então a mudança, ela parte do interior. E essa mudança interior vem de casa. Filhos amados, acolhidos,
filhos que têm carinho dos seus pais. Né? Então, aí é que fará toda a diferença. Queremos também agradecer a presença do nosso pilar da Igreja Assembleia de Deus, aqui do município de São José, Dr. Daniel Nascimento, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Cumprimente o Padre Pedro Paulo Alexandre, de Anitápolis. Ele é coordenador das paróquias de São Bonifácio, Leoberto Leal, Santo Amaro da Imperatriz, Angelina e Anitápolis. Em Anitápolis, ele comanda a paróquia São Sebastião. Faça a sua pergunta, por favor. Não esquece do número das perguntas. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde a você que está do outro lado da telinha. Já deixo meu abraço ao nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, pastor Hamilton, pastor Assi. E a minha pergunta que me vem, boa tarde, padre. Deixo também aí um abraço a todos os líderes religiosos, no qual tem ajudado a fazer a diferença nesse país. Minha pergunta que me vem, pergunta número 7, que eu quero complementar ela, quando fala a palavra honrar, amar e respeitar, porque quem ama respeita, e quem respeita sabe honrar. O que o senhor tem a nos dizer sobre hoje, que se fala a palavra honrar pai, honrar mãe, honrar aqueles que no qual tem contribuído para que possamos ter uma vida decente e adequada na sociedade? Obrigado, pastor. Digo da minha alegria de estar também com vocês aqui, pastores. Né? Em Anitápolis nós temos assim uma grande amizade, uma grande convivência, né? Entre católicos e evangélicos, luteranos. Né? Então, obrigado pela sua pergunta. Sobre este mandamento, né, da lei de Deus, honrar pai e mãe, bem, não trata de uma obediência cega. As pessoas usam deste mandamento para fazer com que seus filhos façam tudo o que se pede, inclusive coisas erradas. Então, esse mandamento, ele diz respeito a ter carinho, compreensão, respeito, ajudar seus pais naquilo que for possível. Nossos pais erram, eles são humanos, têm seus limites, por isso que ajudar os nossos pais, compreendê-los, é muito importante. Né? Então, não simplesmente obedecer por obedecer, né? Muitas vezes tendo algumas situações que muitas vezes não são corretas, mas nesse sentido a compreensão, a presença, estar próximo, ajudar eles naquilo que for possível. Agora chegou a vez do nosso embaixador realizar a sua segunda pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Padre Pedro Paulo. Na pergunta 18, qual a causa dos divórcios? Quais as causas do divórcio? A questão do divórcio entra muito nessa questão toda da situação do tempo que nós estamos, a cultura do provisório, tudo isso, né? E no tempo de Jesus também não foi um tema fácil. Né? Chegaram para Jesus tentando assim com situações, dizendo, olha, Moisés permitiu, vê se Jesus também entrava na onda e abria as suas exceções. Né? E Jesus foi muito sério, muito pontual na questão. Né? A questão é ampla e faz-nos pensar que num relacionamento, sozinho nós não conseguimos. Né? Por mais que tenha o esposo, a esposa, tenha maturidade, tudo isso, enfim, tenha uma vida estável, sozinho não é possível. Se for depender só das nossas forças, chega um momento que é mais fácil cada um arrumar a sua trouxa e dizer, vamos seguir cada um o seu caminho, então não é possível. Por isso, o sacramento do matrimônio é algo importante. É uma graça especial que Jesus concede ao casal, para que eles consigam ser fiéis um ao outro até o fim. E os filhos sofrem quando há o rompimento de uma relação. E os filhos têm direito de ter seus pais junto deles.
não deu certo, não é mais possível, não tem como continuar. Enfim, estejamos próximos dos nossos filhos, ajudemos um ao outro no que for possível. É importante não se desligar da igreja, ouvir a igreja, ser obediente à igreja. A igreja como mãe, nestes momentos, pode nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar, né, de como lidar com essa situação. A maneira que a gente tem hoje de frear os divórcios é com o testemunho. Né? Há casamentos que não dão certo, mas quantos dão certo? Né? Então, um testemunho cristão é importante. Temos bons casais cristãos, casais que deem exemplo, casais que façam a diferença e mostrem realmente com a sua vida, com o seu testemunho, olha, é possível, nós passamos por dificuldades, mas com Deus nós conseguimos. O relacionamento ele é construído a 3, o casal e Jesus. Então, se existe Jesus como fundamento, como base de um relacionamento, podem vir dificuldades, mas o casal ficará de pé. E agora a nossa Mirielle está se graduando em jornalismo. Por favor, a sua próxima pergunta. Padre, minha pergunta é de número 8. O que a Bíblia diz sobre a diferença de idade nos relacionamentos? Então, é uma boa pergunta. Não existe um texto específico da Bíblia sobre esse tema, mas existem algumas indicações. Quando se trata deste assunto, em alguns grupos cristãos, geralmente se usa um termo julgo desigual. É um termo que vem da segunda carta aos Coríntios 6,14. Ele não tem uma aplicação direta ao casamento, mas ele fala mais de uma questão doutrinal, o casamento de um cristão com um não cristão. Né? Mas é daí que vem esse termo julgo desigual. E para falar que existe uma desproporção no relacionamento. E esse tema não entra dentro da categoria errado ou certo, pecado ou não pecado. Existem vários fatores. Acho que deve-se levar em conta a maturidade de cada um, a presença na vida dos filhos. Né? Por exemplo, onde eu nasci era muito comum uma pessoa de mais idade casar com uma pessoa mais nova. Né? E meu pai faleceu cedo, então ficamos sem pai, né? Bem cedo. Então essa desproporção de idade assim tem que sempre ser bem pensada, né? Não é o relacionamento ideal, né? Não é talvez o mais recomendável, aconselhável, mas vai muito de cada situação, maturidade e pensar também nessa questão filhos, né? A presença que cada um deles depois vai poder ter na vida dos filhos, né? Porque precisam muito dos seus pais. Doutor Valdir, por favor. Padre, o importante é dar uma criança na educação cristã. Qual a diferença que existe? Qual é o número? Número 10. Então, sem dúvida, né? A educação cristã na vida de uma criança é algo importante. Quando uma criança, desde cedo, tem valores cristãos, ela vai ser, com certeza, uma pessoa que vai fazer a diferença, aonde estiver. Apenas um exemplo. Uma criança que desde cedo aprende os mandamentos. Ela vai ter o que é fundamental para o seu relacionamento com Deus, com o próximo. Né? Hoje, por não se viver os mandamentos, existe essa realidade de cada dia ir se criando mais leis. Se a gente vivesse apenas os mandamentos, não precisaria todas essas leis que existem. Né? Um exemplo, mandamento não matar. É claro, todo mundo entende, mas procura-se colocar emendas. Aborto nesse caso pode, eutanásia em tal situação se permite. Não matar, lutar pela vida em qualquer situação, né? Em todas as situações. Então, a questão de uma vivência religiosa, desde cedo colocar no coração dos filhos os mandamentos, aquilo que é uma lei natural, né? E também, assim, lei de Deus, né?
é algo que pode fazer a diferença para toda uma geração, toda uma sociedade. Doutora Helenice, por favor, a sua próxima pergunta. Boa tarde, padre. Gostaria de fazer a pergunta para o senhor do número 5. O que a Bíblia diz que devemos fazer com o filho rebelde? Situação que a gente muitas vezes vive muito, né, em nosso tempo. Jesus, ele resume os mandamentos, né, a lei de Deus, no amor a Deus e ao próximo. O amor é capaz de mudar todas as situações. Não se resolve a situação de, né, tendo um filho rebelde, não resolve bater de frente, confrontar, né? A autoridade que os pais vão ter para com seus filhos vem do testemunho, né? Da presença, do seu modo de viver, o seu servir. Então, poderia dizer assim, o essencial em tudo isso é o amor. Só o amor pode mudar situações, né? Tem uma situação delicada em casa acontecendo. Se procura estar próximo, amar aquela pessoa do jeito que ela é, né? O amor vai mudando o coração das pessoas. Foi a experiência que Jesus fez com seus discípulos. Jesus não escolheu os 12 melhores, ao contrário, né? 12 pessoas bem difíceis, mas ele conseguiu mudando o coração de cada um com o amor. Então o amor transforma as situações. E uma outra grande ferramenta que nós temos é a oração. Deus, ele conhece o coração de cada um dos seus filhos e sabe os meios que tem para chegar ao coração de cada um. Então, o amor e a oração, né? Rezarmos pelos nossos filhos é importante e confiarmos que no tempo certo, eles também têm, cada um tem o tempo deles, né? Eles podem compreender. O Papa Francisco diz, né? As pessoas podem mudar, é possível, né? Então, ter paciência é importante. Almiro Reis, por favor. Padre Pedro Paulo, a minha pergunta é bem parecida com essa última, acho que não foi feita ainda. É sobre uma das passagens que eu acho mais bonitas da Bíblia, mais emocionante. E muitas famílias têm isso, que é o filho pródigo diferente de prodígio, né? O filho prodígio é aquele, né, excepcional, gênio. Eu queria que o senhor explicasse aqui sobre o filho pródigo. Então, é possível muitas vezes a gente nos depararmos com essa realidade na nossa vida, né? Termos em casa, termos um filho pródigo, os pais cristãos, né? Terem em sua casa um filho pródigo. Eu acho importante nisso nós olharmos para a nossa vida com sinceridade e vermos que todos nós, de alguma forma, em alguma medida, em algum momento, também erramos. E qual é a atitude de Deus para conosco? É sempre de acolhida, de amor. Deus nos perdoa, Deus nos acolhe novamente, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que se espera, né? Como é que se espera que sejam as nossas ações? Que sejam parecidas com as ações de Deus. E nossas ações deveriam ser realmente reflexo das ações de Deus. Deveríamos acolher, perdoar, amar, né? Isso tudo que eu digo talvez possa parecer assim um pouco meio romântico, ideal, né? Mas não, é possível, né? Se somos filhos de Deus, nós devemos nos esforçar para termos as atitudes que Deus tem como Pai, né? Então, se a gente se deparar com essa situação, procurar olhar para Deus e ver como Deus nos trata quando nós temos alguma queda, alguma dificuldade, né, alguma falha, e procurarmos também na nossa vida imitarmos essas ações e agirmos da mesma maneira. Doutor Sandro, por favor. Desejar uma boa tarde aos telespectadores e aos internautas também. E para o padre tem essa próxima aqui, ó, que é o número 17. O tripé do namoro, noivado e casamento perdeu a relevância ou ainda tem importância na atualidade? Então, namoro, noivado, casamento. São 3 momentos importantes, muito relevantes
E existem ligados a esse momento, existem algumas palavras que estão sendo esquecidas. Por exemplo, castidade, comprometimento, responsabilidade. Eu já tive a oportunidade, assim, como padre, de acompanhar muitos namoros cristãos de verdade. É difícil, né? Passam por dificuldades, mas é possível, conseguem. Né? Então, tudo tem o tempo para ser vivido. E quem ama de verdade, espera. E se um namoro não caminha certo, aí o casamento já começa com a data marcada para terminar. Então começa no namoro. O namoro precisa ser bem vivido, né? Da forma correta. E eu tenho, em relação a tudo isso, uma convicção pessoal. Existe a pessoa certa, desde que eu procure ser a pessoa certa. Então, se eu procurar ser a pessoa certa e não apressar as coisas, viver tudo no momento certo, viver com seriedade, com responsabilidade, procurando entender também os ensinamentos da igreja nesse sentido, com certeza vou ter um namoro feliz, um noivado frutuoso e um casamento muito edificante, né? Quando muitas vezes se fala hoje de castidade, se pensa assim como se fosse uma coisa de outro mundo. Não, existem muitos jovens que estão vivendo, né, essa realidade e vivem um namoro muito feliz, e são referências para outros jovens, né? Que não passam por dificuldades, passam. Há um grande estudioso que certa vez disse o seguinte: se eu fosse ter que dar uma medalha de honra a um jovem que voltou de uma guerra, combatente, ou a um jovem que viveu a castidade até o namoro, ele, sem dúvida, eu daria a alguém que viveu a castidade até o casamento, né? Então, é possível. E só faz o casamento, o matrimônio, ser ainda mais frutuoso. Quem ama espera, existe o tempo certo para cada coisa. A nossa apresentadora Sandra Pereira, por favor, ao vivo no Show da Tarde. Que programa bom. Padre, também concordo com o senhor a respeito do namoro, né, da santificação, do sexo antes do casamento, também sou totalmente contra. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da importância, qual é a importância que tem dos filhos colaborarem nas tarefas domésticas, a pergunta número 19. Então, existem muitos afazeres cotidianos que ajudam, né? A cuidar do jardim, lavar a roupa, varrer a casa, ter esse cuidado com afazeres, né, do dia a dia. Existem coisas realmente que a gente pode ir aprendendo desde cedo, né? Eu sou de uma região do interior e cedinho eu tinha já a minha enxadinha para acompanhar os pais na roça, né? E isso, eu sou muito grato por ter sido criado desta forma, porque me ajudou desde cedo a ter maturidade, responsabilidade, né? Então, esses afazeres, esta ajuda que os filhos podem, desde cedo, né, tendo para com seus pais, nos afazeres da sua casa, podem ajudar muito a criar um senso de responsabilidade, de ajuda. São coisas simples, né? Não tem nada de exagerado e pode ajudar bastante no desenvolvimento da criança. O próximo perguntador é o renomado Dr. Regis, especialista em área trabalhista. Por favor, a sua próxima pergunta. Boa tarde, Padre Pedro Paulo Alexandre. Minha pergunta é de número 14. Como lidar com a situação delicada das drogas sem que o filho se sinta abandonado e, ao mesmo tempo, seja tratado da forma adequada? Então, irmão, creio que a chave, né, para essa questão é proximidade, né? Os pais estarem próximos. Acho muito delicada a situação que se vive hoje em relação às drogas, e também aqui acrescentaria a questão da pornografia, que é um drama sério que se vive hoje, né? E hoje estudos provam que o efeito destrutivo
da pornografia tanto quanto a droga. E quando essas situações aparecem, drogas, pornografia, é um sintoma de que algo não está bem, né? Então, é um sintoma. O importante nesse sentido é buscar a raiz, né, do que está acontecendo. E muitas vezes se constatará que falta carinho, falta diálogo, falta amor, né? Por isso é muito importante os pais não delegar a missão que compete a eles, né, a terceiros, né? Ninguém pode substituir o papel de um pai e de uma mãe. E isso a escola não consegue fazer, a sociedade não consegue fazer, as redes que nós temos hoje não conseguem fazer. Então, assumir a minha família, lutar por ela, é algo importante, né? E estar próximo. Se algum filho está passando, alguém está passando por essa dificuldade, por esse momento difícil, né? Não deixar de buscar ajuda e o melhor lugar que devem ter realmente apoio e ajudá-los realmente nessa luta é a família. Pastor Reinaldo, por favor. Uma outra pergunta, pelo que eu observei, parece que quase todas já foram abordadas ou respondidas de uma forma próxima, mas o que eu vou perguntar tem a ver com o assunto. O senhor, inclusive, abordou no início da primeira parte do programa a respeito da influência de órgãos governamentais sobre a influência na religião e na forma de criar os filhos, né? E nós tivemos nos últimos tempos aqui a questão da ideologia de gênero, que trouxe um grande debate, aproximou bastante, inclusive, as igrejas cristãs, aqui pelo menos na Grande Florianópolis. E nós estamos vendo também que essa questão do bolivarianismo aqui na nossa América do Sul, parece que o pessoal continua vestindo as camisas vermelhas, nada com respeito ao lindo vestido da nossa colega de mesa, mas a gente tem visto a tentativa na influência, a questão toda que já se sabe é um fracasso o comunismo no mundo inteiro, e isso leva as crianças a se perguntarem, até o questionamento sobre a sua sexualidade. Então nós estamos vendo, a minha professora da área de educação, e ela lida com esses problemas com diretores, com pais de alunos e com alunos, na questão da definição sexual. E então acontece já muitas crianças optando por ser menino ou menina, mesmo nascido menina ou menino, e isso traz, e muitos pais não têm uma preparação para orientá-los. A igreja pode ajudar bastante. E nesta hora, nós, religiosos, buscamos aonde? A Bíblia. E hoje citar a Bíblia para algumas pessoas mas isso aí é Bíblia, isso aí não é bem assim. É bem assim. É bem assim. Eu acho que nós, como pastores, professores e pais, nós temos que continuar firmados nesta terra. No caso seu, na sua paróquia, surgiu algum caso que precisou do seu aconselhamento, algumas famílias, algumas crianças, filhos? Então, acompanhamento, né? Acolher. Papa, nessa última encíclica que eu fiz menção no início, né, que ele escreveu sexta-feira passada, nos entregou sexta-feira passada, ele falava de casos delicados que se vive hoje na família, segunda união, também fazia menção aos homossexuais, né, dizendo assim, olha, precisamos acolher a todos, né? A igreja precisa ser esse espaço de acolhida, né, independente da situação que a pessoa esteja vivendo, né. A questão de fé doutrinal para nós é claro, né? A igreja ela não pode mudar, não tem esse poder de mudar aquilo que está na palavra de Deus, né? E para nós cristãos, temos de verdade, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus falou, é isso, né? Está falado, né? Então, muitas vezes se espera, será que a igreja vai mudar tal posicionamento? Com isso teria mais fiéis? Não se trata de estratégia, de números, é de fidelidade, né? De fidelidade. Mas
importante, acolhida, acompanhamento. As pessoas, muitas vezes, que vivem dramas ligados à sexualidade, às vezes são pessoas muito sofridas. Existem, casos variados, né? Pessoas que muitas vezes usam desses meios que são espalafatosas, enfim, para chamar a atenção e fazer toda uma situação complicada, né? Grupos, enfim. Mas a questão, olhando a questão pessoal, realmente, indivíduos, pessoas que sofrem, pessoas que, quando assumem uma outra identidade sexual, elas sabem que vão ser rejeitadas, muitas vezes discriminadas e tudo isso. Não precisa de acolhida, precisa de atenção, de acompanhamento. E muitas vezes esse acompanhamento vai ajudando elas a se entender melhor, né? Então, talvez ter também um bom confessor, um bom diretor espiritual, pode ajudar muito nesse processo de conhecer-se, né? E saber realmente o que está se passando, né? A psicologia hoje ajuda muito a entender toda essa realidade que não é biológica, é comportamental, né? Mas a questão é acolhida a todos, independente da situação que esteja vivendo. Doutor, vamos, por favor. Desculpem. Ô padre, eu queria pedir permissão e voltar, dar um reforço aqui do nosso doutor ali. Essa 14 é muito boa. Me permita, Tadeu? A 14. Porque é o seguinte, aqui nesse programa eu trouxe de um congresso, aonde está no Congresso Nacional a ser aprovado a liberação das drogas. Bem, para maquiar a questão do gênero. Aquela discussão do gênero, o senhor pai, o senhor pastor, o senhor padre, se atentem, eu já disse isso aqui, é para exatamente maquiar a liberação de droga no país. O doutor Hildo Rosa nos alertava nesse congresso. E o senhor Daniel lembra disto, pastor Daniel. E padre, leva isso para a sua região também de Angelina. Parabéns ao trabalho que o senhor vem desenvolvendo com o padre Jorge, viu, Tadeu? Vamos lutar por aquele asfalto, ligação São Pedro Angelino. Sim. Parabéns, padre, pelo seu envolvimento, sua luta. Por aqueles colonos lá, viu, Tadeu? Mas o que me preocupa, padre, que fala-se da criança, fala-se do jovem, esquece dessa palavrinha adolescente, que é tão homem quanto eu. Ele tem as mesmas vontades, o mesmo gosto. Mas quando ele vai para a droga, ele não me convida. Ele me traz o problema para mim em casa, pai. Mas o problema é você, pai, que está comprando cueca, calça, carro, com produto de roubo e venda de droga do teu filho. Aí o padre é culpado, o pastor é culpado, o professor é culpado. Você é um calhorda. E daí, padre, como é que fica isto? Então, a gente muitas vezes pensa que a corrupção está em Brasília, né? Então, lá é a fonte, é só lá que acontecem problemas, enfim. A corrupção está em todos os lugares. E nós não podemos compactuar com a corrupção, né? Então, por exemplo, nós sonegamos impostos. É um exagero que hoje os impostos sejam de tal forma? Sim, é um absurdo, né? Mas é a lei que nós temos. Então, começa nas pequenas coisas, entende? Fidelidade, né? E cumprir com as leis que temos, que estão aí estabelecidas, né? Então, não ser conivente com essas situações, não favorecer com que esta onda que está acontecendo de corrupção em situações diversas, né, continue crescendo. Cabe a gente botar um ponto final, por exemplo, não vender o nosso voto, né? Se eu vendo o meu voto, como é que depois eu posso achar no direito de cobrar alguma coisa de alguém, né? Não. Então, como eu disse antes, a mudança começa por mim, né? Começa no coração. Não adianta sistemas. Pode mudar partido, bandeiras, enfim, tal e tal. A situação vai só mudar de nome. Outra questão que você fez menção e o pastor também, ideologia de gênero, né? Existem alguns grupos da nossa sociedade que estão levantaram essa bandeira, estão organizados e dizem assim: nós não podemos discriminar tal grupo. Mas no fundo, alguns grupos estão sendo usados porque nem a causa deles sobra. A ideologia de gênero destrói tudo, não sobra nem homem, nem mulher, não sobra nada, né?
Então, por isso que eu falava antes, quando na educação, é aprofundar, profundidade. Vamos às raízes. Vamos entender o processo que foi se tendo até chegar realmente hoje a isso que estão tentando propor ideologia de gênero, né? E vamos ver que é algo sério, existe uma agenda que está tentando ser implantada e querem colocar de goela abaixo, né? Reprovam no Congresso Nacional, mas tentam passar pelos panos sem ninguém perceber nas câmaras municipais. Eu lá na minha região, foi uma correria assim, mas consegui ter acesso a vários planos de educação antes de serem votados. Muitos estavam sendo votados e as pessoas iam assinar sem ter lido, né? Então, e tem assim vários municípios onde constava no plano. E depois, vendo o plano, fui conversar com lideranças, vereadores que acolheram, disse assim, você sabe do que se trata? Você está por dentro realmente do que está acontecendo? E a pessoa não estava. E em tempo foi tirado, né? Então não se trata de questão de discriminação, se trata de uma questão ideológica que tem um propósito claro de destruição da família. E a Igreja Católica não tem medo. Ela foi para as ruas, foi para as câmaras, mobilizou pessoas para dizer, chega, isso não é possível, isso não representa a voz do povo. Os pais, enquanto estão lá trabalhando, no seu dia a dia, com suor levando o alimento para sua casa, às vezes não estão acompanhando que alguns grupos que não representam, né? Grupos pequenos que estão fazendo isso por baixo dos panos. Então é uma sem vergonhice, né? E algo assim que teria que realmente estar às claras das pessoas. As pessoas acompanharem o processo, saber realmente o que está acontecendo, né? E o nosso bispo, nesse sentido, por exemplo, nós temos a reunião dos padres a cada 2 meses, né? E ele sempre é alguém que está junto com a gente nesse sentido. Olha, não tenham medo, tenham coragem, né? De entrar nessas discussões e esclarecer as pessoas. Porque se nós não fizermos, não levarmos muitas vezes essa discussão realmente a fundo para as pessoas entenderem o processo que está acontecendo, as pessoas não se darão conta. E acabarão sendo enganadas e depois as consequências virão e o que fazer. Queremos então cumprimentar todos os padres, né? Todos os diáconos, todas as pessoas que confiam em Deus, independente de igrejas. Obrigado, Padre Pedro Paulo Alexandre. Vossa Excelência vai ter 2 minutos para fazer um comentário sobre as perguntas. Então pode se dirigir até o centro, por favor. 2 minutos. Vamos aplaudi-lo. Então, eu agradeço de coração, né, o convite que foi feito. Como eu partilhei com o Tadeu, eu sou tímido, né, e envergonhado assim, mas quando a gente está entre amigos e entre irmãos, a gente se sente bem à vontade, né? Então, quando o Tadeu pediu assim, olha, vamos conversar sobre família. Então, eu pensei bastante durante a semana, trazer algumas reflexões que acho que podem contribuir, né, para todos e aqueles que nos acompanham também. E eu acho assim, bem, minha palavra final nesse sentido lutemos pela família. Temos a nossa vida pela família. A nossa família precisa realmente de atenção, de carinho, né? Precisa ser defendida contra tantas situações que estão se levantando contra ela. E também a juventude, né? Tudo começa com o jovem. E na nossa região estamos iniciando agora um trabalho grande com os jovens, né? Na forma de acampamento. E nossa região é uma região muito interior, muito simples e pobre também, né? E conseguimos tocar esse trabalho também só com a ajuda, né, de pessoas generosas que podem ir aparecendo. Então, peço assim a todos nesse sentido orações e agradeço realmente toda a acolhida e o carinho que estive, né, nesse encontro, nessa mesa redonda. Deus abençoe muito a todos. Mais uma página virada pela Perímetro TV. E nós temos a convicção
que a família e os nossos filhos, a cada dia que passam, estão mais fortalecidos.